É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Estamos ao vivo com o meu grande amigo. Não vos posso dizer quem é. Vai ser um segredo desta vez. Só vai aparecer a minha voz. Vocês vão pensar que eu enlouqueci, mas sabes que já houve pessoas que me mandaram mensagens a dizer assim: pá, tu nos vídeos, por exemplo, eu nos vídeos estou a falar assim, nunca estou a falar assim, direto para a câmara. Ou porque estou a falar, por exemplo, numa live no telemóvel. E já houve pessoal que me disse: Mas estás a falar com quem? Estás a fingir que estás não sei quê. Não estou a fingir, não olho para a câmara, é muito raro olhar para a câmara, mas do outro lado está alguém. Neste caso, o meu grande amigo, que eu não posso ser o nome. Estás bom? Então, por aqui, incrível calor louco, infernal, exato. Mas eu, como vou à sauna, na sauna está mais quente. Olha, sabes com quem vou estar terça-feira? O Francisco Teixeira, vem de França, vai estar aí uma semana e pouco com os pais e na terça-feira, amanhã, no dia em que estamos a gravar, é amanhã de manhã, está aí às 8h30 no campo de golfe, aqui a 15 quilómetros de Viseu. Vamos começar, pá, pá! Começamos logo cedo, aquilo abre às 8, nós normalmente vamos para lá logo às 8, mas depois abusamos, depois normalmente almoçamos e continuamos depois do almoço. Só que com este calor depois do almoço já custa bastante. Apesar de levarmos, temos protetor, metemos o boné e alugamos um buggyzinho, sempre é tapado e não sei o quê, mas é um calor infernal. Só que depois, o que é que sabe bem? Um banhinho de água fria, porque aquilo tem lá balneários. Epá, ficas, parece que renasces. Qualidade de vida, exatamente. Então e tu, a tua vida, como é que está? Está bom, tens aí coisas para me contar. E a nova aventura, já tens tudo mais ou menos estruturado? Conta-me coisa. Tu vais para onde? Já me tinhas dito? Exato, pois era. Está bem, está bem, está bem. Mas vais ficar como sócio? Como é que vais ficar? Quando é que ele se afasta completamente da empresa? Este ano? E da tua família vai ficar mais alguém com um sócio? Mas chegaram a falar? Já conversaram sobre isso? Tu agora, até ao fim do ano, vais estar como funcionário normal, não vais ter participação na empresa. Ok, vais ter comissão, basicamente. Mas não tens cota da empresa. Ok, do capital social da empresa, 100% ainda fica do outro lado. Agora, até ao fim do ano, se ele se vai afastar, ele depois vai entregar 100% das cotas. Como é que ele pretende fazer essa divisão? Tu aí tens que ter cuidado, salvaguarda-te, não sejas muito molinho nem totó, porque aí é que às vezes depois vêm os aproveitamentos da família. Eu não quero saber, mas olha agora o filme, repara. Eu não quero saber, mas já que ele vai sair, isto é um terço para cada um, eu não quero saber, mas tu tens que comprar a minha parte. Estás a ver? E a minha parte corresponde a. E fazem uma avaliação da empresa assim, uma coisa gigante, e dizes: e tens que me dar 200.000 euros da minha parte e mais 200.000 euros ali, ó, se queres ficar com. E tu dizes: Pois é, por 200.000 euros vendeu a minha, ficas tu com isto. Mas estás a perceber? Eu acho que tu aqui tens que ser muito inteligente de forma a. Ok, já percebeste, um não tem interesse e o outro já falaste com ele. Um não quer saber e o outro não quer deixar o que está a fazer noutro país. Tudo bem. Então, mas imagina que era hoje que ia entregar a empresa. Vão ficar naquela de fica tudo para ele, mas para ser justo para todos tem que haver aqui uma compensação para os dois que não vão ficar com nada. Não vão ficar com nada porque não querem, não é? Mas há uma diferença entre não querer e não querer ser ressarcido de alguma coisa por não querer. Estás a perceber? Senão então, ó, faz aqui uma coisa que é, dá-nos um terço a cada um, nós os dois, estou eu a falar pelos nós os dois vamos ser sócios fantasma, não queremos chatear nada no dia a dia da empresa e, portanto, nem queremos estar aqui a mandar bitites sobre a gestão da empresa, nem nada, mas queremos ter cota. Apesar de estarmos distantes, é 33,3% a cada um e ele é que gera tudo. Nós nem queremos lucros, nem queremos nada, mas queremos uma cota. Um dia, se quisermos mais tarde pegar nisso, temos a oportunidade. Porque justo, justo, não sei, nunca pensaste que isso vai acontecer.
Mas tu não queres sócios fantasma. Claro, se for para trabalhar, sim. Agora, se for só não, mesmo que não seja para sacar dinheiro, eles podem dizer assim: "Não, não, 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 nós temos cota, não queremos participar nas decisões, não somos sócios gerentes, somos apenas sócio. Podes deixar no pacto social que não temos direito a dividendos dos lucros da empresa, podes deixar isso tudo". E tu até dizes: "Ah, pronto, ok, assim nem afeta nada". Afeta, afeta, porque se forem sócios, agora não querem nada, mas um dia juntam-se os 2 e a parte deles é maioritária e, portanto, decidem, percebes? Eu prevejo que vai haver às vezes não é ele, às vezes é a mulher dele que diz: "Mas tu vais deixá-lo ficar com isso? A custos é", estás a ver? Às vezes, não estou só a dizer que é as mulheres, às vezes quando é uma mulher que está nessa situação, às vezes vem o marido: "Mas tu vais deixar que o teu pai mande isso tudo para os teus irmãos", que é aquele filme. Eu acho que vai acontecer. Quando chegar ao fim do ano e disser: "Vou entregar isto", ele vai entregar, vai vender, como é que é? Como é que ele vai ser compensado? Ele vai sair, vai se reformar? Ah, então espera, então vamos lá afinar isso. Ele vai ter tipo um ordenado. O ordenado como funcionário, tens de contabilizar isso tudo, ou seja, se for como funcionário tem IRS, segurança social, tem o 13º mês, 14º mês, tem isso tudo. Se for como sócio, recebe apenas sobre os lucros que a empresa tiver, recebe parte dos dividendos correspondente à cota que ele tiver. Mas ele quando sair, eu para mim saía e 100% ficavas tu com as cotas. Ou seja, tu não lhe ias comprar a empresa, tu ias-lhe ficar a pagar, era como se lhe comprasse a empresa, mas ias-lhe ficar a pagar. Ah, então espera, acho que era o Bruno Teixeira, exatamente. Se fosse fácil havia fila, não era? É, pois foi, pois foi. Pois, então tu podes fazer uma coisa parecida. Vamos fazer contas redondas. Vais comprar a empresa por 100.000 euros, fica lá nas cenas contabilísticas todas que têm de ser feitas e não sei o quê, venda por 100.000 euros. Ele vai ter que declarar isso no IRS e, portanto, aquilo é declarado como já é sócio há mais de um ano, em vez de 28%, ele vai pagar 14% sobre esse valor, que é o capital social menos. Qual é o capital social? É 5.000 euros. Pronto, ou seja, se comprares a empresa por 100.000, é 100.000 menos o capital social, 5.000 euros, portanto, ele tem uma mais-valia de 95.000 euros. Sobre esses 95.000 euros, vai ter que pagar no ano seguinte às finanças 14%. E, portanto, a minha sugestão é façam a venda tipo em janeiro de 2026, porque assim só em maio de 2027 é que ele mete isso no IRS e só tem que começar a pagar de agosto de 27 para a frente. E depois até mete isso a pagamento a prestações, paga um bocadinho de juros, mas compensa. E tu vais-lhe pagando lentamente. Ou seja, até lhe podes tentar pagar um bocadinho mais no início, porque também sabes que ele vai precisar de algum dinheiro para o ordenado e algum dinheiro para ir pagando depois essa prestação às finanças, né? Quando ele começar a pagar esses impostos sobre as mais-valias. Mas podes fazer assim, enquanto não se esgotar o plafond que estás ali a pagar pela compra, não há pagamento de IRS nem de segurança social adicional, percebes? É o pagamento de IRS associado àquela venda, 95.000 euros de mais-valia, no exemplo que estamos a dar, e portanto pode ser uma forma inteligente de fazer isso. Ou seja, tu compras-lhe a empresa, mas fica num contrato que lhe vais pagar nos próximos 3 ou 4 anos, ou 5 anos, ou uma coisa assim do género, ou mais, se chegarem a acordo, ele fica salvaguardado. A partir do momento em que ele acabar de pagar esses impostos, acabou, e depois durante mais não sei quantos anos vai estar a receber aquilo e já pagou os impostos, as finanças não perdoam, as finanças não o deixam andar ali 10 anos a pagar as mais-valias. Isso tem que pagar logo, mas depois pode andar a receber durante não sei quanto tempo. Agora, começa a fazer contas de o que é que será um valor interessante de lhe pagares pela empresa e o que é que será o período interessante para diluir esse pagamento durante 4, 5, 7, 10 anos, seja o que for. Porque isso tem a grande vantagem de tu vais comprando a empresa, vais pagando a empresa, exatamente como o Bruno fez. Com o dinheiro que a empresa está a gerar, vais pagando a compra da empresa. Não há créditos e não há do teu dinheiro pessoal uma injeção, uma descapitalização pessoal, não é? Por causa disso. Acho que ele vai gostar dessa proposta.
tenta é chegar a um valor interessante e que seja relativamente bem espaçado no tempo. Por um lado, para ser algo confortável para ele receber por mês, e por outro lado, para ser algo também viável, para tu não dizer assim, fogo, tenho que pagar 20.000 euros por mês durante não sei quanto tempo, meu, tenho isto, tem que estar a gerar aqui um fluxo de caixa brutal. Aí se calhar já vai tirar um bocado a vontade dos se chegarem à frente, sim. Porque diz assim: "Pois é, meus amigos, são 100.000 euros, se vocês quiserem chegar já com 50.000 à frente ou" estamos a dar o exemplo dos 100.000, pode ser mais. E portanto eles aí dizem logo: "Oi, não, não, não quero saber disso, muito menos se tiver que estar a meter dinheiro todos os meses para isso". Eu estava a pensar era naquela coisa de vou entregar isto quase como se fosse herança, estás a ver? Toma lá 100% da cota. Não, e tu vais-lhe fazer a compra. Foi assim, ele ficou-lhe a pagar. Como é que recebia? Em ordenado ou davam dinheiro. Pois, se calhar recebem algum enumerário e tinham essa disponibilidade. Pois. Claro, até porque mais tarde ou mais cedo vem alguém que se chateia contigo, um fornecedor ou não sei o quê, e diz assim: o gajo recebe muito dinheiro por fora, muito em numerário, não sei o quê, pimba, lá vão as finanças para cima de ti. Não, 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 essas coisas não. Exato. Não, e não é só eles não perdoam, depois eu também não dormia descansado se eu fizesse uma coisa dessas, percebes? Em que dia é que me vão apanhar? Porque vão, não sei em que dia, mas não, 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 assim não. Eu não conseguiria viver assim. Pá, há pessoal que vive completamente. A minha senhoria queria que eu lhe pagasse mais de metade da renda por fora. E eu disse assim: "Mas você está-se a passar". Foi há 3 anos, apresentou-me uma subida descomunal de renda, muito acima do que está previsto pela lei, e ela disse: "Não, olha, isto está muito abaixo do valor de mercado e, portanto, se você não aceitar, mande-lhe aqui a rescisão contratual e mete lá outra pessoa". E eu: "Pronto, então, mas vamos lá conversar para chegarmos a um entendimento de um valor". Bem, aumenta-me 40% a renda, 40%, toma lá. Mas mesmo assim eu considerei que o valor não era exagerado para o valor que se estava a praticar no mercado. Mas queria que com esse aumento mantivéssemos o valor que estava e esse aumento era dado por fora. E eu disse: Você estás a passar". É aquela coisa de parece que são pessoas que estão a fazer rendas acessíveis e não sei o quê, e depois ainda têm acesso a apoios disto ou daquilo, porque são senhorios que estão a fazer preços especiais, acessíveis, não sei. Eu não estou nada, a maior parte deles estão a receber dinheiro por fora, percebes? São os aldrabões. E eu disse: não, nem pensar, ainda por cima quem paga isto tudo é a empresa, eu preciso de uma fatura pelo valor completo. E eu disse: e você nem sequer se devia meter nisso. Muito menos escrever-me isso, que ela escreveu mesmo, muito menos escrever-me isso, sabe? Que isto é tudo controlado. Eu já falei num podcast, quando tinha aquele negócio em franchising que eu fechei, na altura ainda havia faturas em papel, aqueles bloquinhos de faturas, e nós tínhamos o software, que era da marca de franchising, mas quando rescindimos, deixámos de ter acesso ao software do franchising. Quando vendi os equipamentos todos, quando fechámos o centro, vendi os equipamentos e não sei o quê, e diz: não preciso de fatura". E eu: "Mas preciso eu preciso de emitir a fatura para dar saída contabilística disto". O contabilista disse: "Pá, se não quiserem e isto forem valores pequenos, consumidor final, mas tens que passar fatura a toda a gente". Já só podia passar fatura manual, passei fatura manual, veio-me uma multa das finanças para pagar, porque tinha duplo sistema de faturação. E eu já contei no episódio do podcast, eu cheguei lá às finanças e disse: "Olha, esta é a multa mais injusta que eu vou pagar na minha vida". Porque toda a gente me disse que não queria fatura. E eu passei a fatura para dar saída contabilística disto direitinho, destes equipamentos. Paguei o IVA disso, não é? Da venda desses equipamentos e agora ainda vou pagar a multa porque passei a fatura. Pá, isto é estúpido. Nunca mais me esqueci. Essa foi a multa mais injusta que eu tive até hoje. Cumprires tudo, estás a ver? Cumpres tudo direitinho. Toma lá a multa porque não pode. Vais ter setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses só de adaptação. Chega. E vais conseguir ser parceiro da antiga empresa onde trabalhavas? Vais? Espetáculo. E caraças! Espetacular. Já dá para injetares uma boa verba para a compra da empresa. Olha, mas isso é uma coisa espetacular. Eu acho que mais pessoas deviam fazer, este exercício de pensar como é que compram, seja o que for, estamos a falar de negócios, mas pode ser outras coisas. Como é que compram um negócio sem irem buscar dinheiro ao banco ou sem injetarem dinheiro seu imediato? Comprar negócios com o próprio dinheiro que o negócio gera.
Isso é incrível. Já há alguns americanos que já fazem muito isso. Faziam muito isso com lavandarias self-service. Já era muito habitual alguém que fazia comprava uma, depois à medida que conseguia ir gerando mais fluxo de caixa ia adicionando mais outra e de repente tinha um portfólio de não sei quantas lavandarias self-service e mais tarde até acabava por vender a rede de lavandarias, uniformizavam as marcas e assim, sim. E eu acho isso muito interessante. E é que às vezes se nos pusermos a pensar: "Epá, eu até comprava aquele negócio, mas ele quer 300.000 euros por aquilo, epá, eu não tenho aqui 300.000 euros, o banco também não me vai emprestar 300.000 euros". Está bem, então e se o dinheiro que o negócio vai gerar nos próximos 5 a 7 anos é que vai pagar esses 300.000 euros? Ah, pois assim se calhar é possível. Então é só estruturar uma proposta dessa forma. Sim, mas aqui pode ser estruturado até para incentivar quem está a vender. Dizes assim: se eu tiver que pagar, vamos imaginar os 300.000 euros. Se quiseres que eu te pague imediatamente, eu avalio a empresa em 200.000 e dou-te 200.000 imediatamente. Porque aí vou ter que eu arranjar o dinheiro, das minhas poupanças, de pá, ir ao banco, familiares, não sei o quê. Se me deixares pagar isto nos próximos 7 anos, dou-te 300. E as pessoas dizem assim: pá, vou ganhar mais 100.000 espaçados no tempo. Agora, obviamente que há riscos. No teu caso és familiar, portanto, à partida vais ser uma pessoa séria. Agora, há riscos de quando tu estás a fazer isto com empresas ou com pessoas que tu não conheces, não tens confiança, porque a determinada altura pode ficar o compromisso que te vão pagar nos próximos 5, 7, 10 anos e se eles fecharem o negócio, desmontam aquilo e dizem: "Olha, este negócio faliu, não tenho hipótese de cumprir esta minha obrigação", e fica ali numa zona cinzenta estranha que se calhar depois quem vendeu não recebe o resto, percebes? Ou seja, quando tu estás a lidar isto até para quem estiver a ouvir o episódio, se estás a lidar com pessoas se bem que até os familiares podem virar pessoas pouco sérias, mas se estás a lidar com pessoas que não sabes se te vão pagar isso até ao fim ou se vão andar aqui a pagar 6 ou 7 meses e depois limpam a atividade da empresa, deslocam a atividade para outra empresa só para aquela falir para não te pagar o resto, tens que pedir garantias pessoais. E aí tem que haver garantias pessoais, avais pessoais do outro lado. Ou seja, ia-te vender a empresa e dizia assim: "Não, desculpa, mas tu vais ter que me deixar um aval pessoal de não sei quantos mil". E esses não sei quantos mil, tu tinhas que o pagar, estás a perceber? Independentemente de a empresa continuar a ter negócio ou não ter negócio, tens ali um aval pessoal que vai ter que ser cumprido. Sim, porque um amigo meu, uma altura, falou-me de um tipo que vendeu uma empresa, não vou dizer em que área, e teve esse problema. Pagaram-lhe durante não sei quantos meses, depois deixaram de pagar, depois deslocaram a atividade daquela empresa para outra empresa do grupo, fecharam aquela, aquilo andou em tribunal e ele não recebeu o resto. Há esse perigo de lidares com gente menos séria. Como tudo, é preciso salvaguardarmos, pensarmos nestas coisas, até conversarmos com o chat GPT sobre estas coisas. Fazes? Eu também tenho feito coisas é incrível como o ChatGPT em coisas que às vezes no passado me demorava uma semana inteira e eu ir pensando e estruturando aqui no meu caderno e assim, às vezes com 20 ou 30 minutos de ChatGPT, estrutura a ideia toda e no final faz-se um resumo numa tabela e está ali. Eu também estou a pensar fazer um investimento grande agora. E então andava aqui com dúvidas se ia buscar apenas dinheiro corrente dos negócios ou se poderia equacionar vender alguma parte dos ativos que eu tenho em empresas cotadas na bolsa, se tiver que pedir um crédito ou um leasing ou não sei o que, pedir um bastante inferior, porque eu detesto bancos e detesto estar pendurado com dívidas. E o ChatGPT estruturou-me aquilo de uma forma que me clarificou as coisas. Eu estruturei o negócio num pagamento faseado em 2 anos e depois ao fim dos 2 anos, o que eu estava a pensar era, podia buscar uma parte dos ativos que estão na bolsa e não sei o quê. E o ChatGPT fez umas contas e disse: "Não, vais buscar um leasing, as empresas podem fazer leasings até 12 anos. Em 12 anos, se tu tirares 100.000 do que está investido na bolsa, poupas não sei quanto em juros". Epá, e poupava um bocado em juros, mas não era assim uma coisa significativa. Só que se não mexeres nos ativos que lá tens, ele fez umas contas, em 12 anos tens 1.600.000 e tal, ou 1.700.000 e tal, investido na bolsa. E eu olhei e disse assim: "Epá, não faz sentido nenhum. Os 3,5% que eles me vão cobrar de juros,
que ainda por cima isto vai tudo para a empresa, isto é tudo dedutível no lucro da empresa, portanto também se paga menos IRC porque tem menos lucro, não faz sentido nenhum eu estar a descapitalizar de um lado para não pagar 3,5% de juros, porque o ChatGPT explicou-me logo. Tu estás a multiplicar o dinheiro em ativos cotados na bolsa a uma taxa muito superior aos 3,5% que vais pagar de juros. Portanto, não faz qualquer sentido deslocares um único cêntimo daquele lado, porque deste lado estás a pagar 3,5% de juros e deste lado está a crescer a uma taxa muito superior. E eu olhei e eu disse assim: "Fo como é que uma cena destas consegue analisar?" E então eu depois fiz-lhe: "Não, então olha, faz-me o cenário se eu fizer nos próximos 2 anos, se der um pagamento faseado de X", e ele: "Tal". "Faz-me se eu der um pagamento faseado menor e se for buscar um leasing maior". Faz não sei o quê. Estive aqui a fazer cenários, olhei para o cenário que eu me sentia mais confortável para nos próximos 2 anos ir trabalhando em termos de liquidez e disse assim: "Pronto, está aqui. Faz-me isso tudo numa tabela." O gajo fez-me numa tabela, imprimi. Tenho aqui a tabela ao meu lado. Quarta-feira vou ter uma reunião por causa desse negócio e se calhar já vou apresentar a estruturação que eu fiz com o ChatGPT, vou apresentar essa estruturação nesse negócio caso avance. Mas é incrível, pá, as ferramentas que nós temos agora, não é? Está num nível, eu não sinto que está ali uma máquina, sinto que está ali um especialista a ajudar-me a pensar. Fez-me ver o que me faria ver um fiscalista ou um contabilista, porque ele depois ainda me disse assim: e tu vais pagar não sei quantos mil euros de juros. Só que isto, como vai ser pago com a empresa, vais pagar menos impostos por causa disto, são 30 e tal mil euros a menos de juros, porque abate no IRC. Ele até isso me fez ali a estruturação toda. Estamos numa fase da humanidade que é incrível. Uhum. Gosto disso, gosto muito disso. E depois é assim, de ano a ano ou de 2 em 2 anos, convém que faças aquele exercício. Olha, ainda hoje lá no Telegram do trabalhar 4 horas por dia, antes do episódio partilhei. Convém que faças o exercício de ver onde é que estão os 20% de clientes que geram 80% de resultados, onde é que estão os 20% de áreas de negócio que geram 80% de resultados. É fixe experimentar clientes, áreas de negócio, abraçar várias coisas, mas depois de tempos a tempos, de ano a ano ou 2 em 2 anos, tens que te sentar um bocadinho e ser frio e pragmático e analisar o que é que está a acontecer, porque podes chegar à conclusão que estás a abraçar áreas de negócio que se calhar devias era parar com isso. Mas façam a venda no início do ano, para jogares com aquela coisa de janeiro de 2026, só entra no IRS dele em 27, que é quando ele vai declarar até maio ou junho, e portanto só começa a pagar em setembro de 2027, atiras ali um ano e meio os impostos. Se fazes isto em dezembro de 2025, já estás em 2026, em maio, a fazer o IRS disto. Eu fiz assim, quando vendi um dos meus negócios, foi assim. Isto não vai em dezembro, vai em janeiro. Até isto tem que ser pensado. Um amigo meu disse-me assim: vais entregar o dinheiro às finanças e vais? Está bem, mas se eu puder entregar daqui a um ano e meio, porquê é que vou entregar daqui a meio ano? Por uma diferença de uma semana. No dia da venda. Estás a ver? É que uma diferença de uma semana faz com que tu tenhas que libertar dinheiro em 6 meses ou libertar só daqui a um ano e meio. Então eu liberto só daqui a um ano e meio. Porque daqui a um ano e meio, entretanto, eu tive o dinheiro a render, num ano e meio já cresceu o dinheiro. As pessoas têm que aprender a olhar para o dinheiro de forma diferente e a pensar: "Ah, não é meu e não, vou ter que pagar o imposto e vou. Pois está bem, mas se eu puder pagar mais tarde, vou pagar mais tarde." Já que há esta divisão do ano fiscal, então aproveita isto. Mas aí já te disse, quando tiveres dúvidas, marcamos assim uma conversa privada em que eu não digo o teu nome nem tu apareces. Se não for uma conversa, escreve-me, sei lá. Não, áudios não, mas voltarmos aqui a falar e a ir esgrimindo estas ideias. Mas sei lá, se tiveres uma coisa mais curta que queiras escrever ou assim, escreve-me e vamos trocando ideias. Porque eu faço muito isso, passo muito tempo a pensar como é que vou estruturar isto, como é que vou estruturar aquilo. E é giro que a minha esposa tem acompanhado nisso. Às vezes estamos a falar e ela agora até já tem gosto. Às vezes fica calada e eu, verbaliza. E ela, espera, não consigo verbalizar nada. Estou aqui uma confusão de ideias, espera. E eu, mas o que é que vai na tua cabeça? Não sei, diz ela, não sei. Dá-me uns minutos. Ao fim de uns minutos, eu acho que devíamos ter cuidado com isto, com aquilo e com aquilo. Pronto, então afinamos. Passado um bocado, espera, então e se reformularmos a proposta assim, assado, ela tem-me ajudado a. Tem a tua esposa, a tua filha. Olá! Então a tua caneca? Tens usado a caneca? Nada, foi um gosto. Muito fixe. Tenho ficado satisfeito por a minha esposa agora conseguir-me acompanhar
Ela antigamente não, antigamente se eu falasse em qualquer coisa de negócios, ela dizia: "Pá, não tenho paciência para isso, não consigo pensar nisso". Sim, e agora tem gosto em ir dizendo: "Eu acho que devíamos pensar nisto ou naquilo". Olha, por acaso não tinha pensado por essa via. Vamos estruturar dessa forma. E depois é fixe, ao fim de não sei quantas partilhas, chegamos a uma estrutura de uma ideia que dizemos: "Olha, estou muito mais confortável com esta estruturação assim". O Trump tem sido nosso amigo. Pois, ele e os amigos também têm carregado nos investimentos, porque março, abril deste ano foi fenomenal. Tu já viste? Também eu entrei na Nvidia só nessa altura. A Google já tinha e reforcei. Mas a Nvidia apanhámos, eu comprei a 97, comprei a 87 e agora já está a 183. Eu acho piada. Ai, mas já são empresas tão grandes, achas que isto vai crescer? Olha, sim, quando eu entrei já multipliquei por quase 2 vezes, não é? Ia falir e não sei o quê, não é? A Google ia fechar portas no dia a seguir e afinal, olha. E portanto, ele tem lá aquelas pancas. Mas eu, quando comecei a investir em 2018, ele já, na altura era o Twitter, ainda não era o X. Cada vez que o Trump tweetava, aquilo ou vinha cá para baixo ou ia lá para cima. E eu adorava aquilo. Tipo, "Ih, este gajo é que traz a volatilidade toda". Só que eu na altura só fazia asneira. Agora é, compro só para acumular, é fenomenal. É fenomenal porque ele faz com que nós não estejamos tipo 3 anos sem hipótese de comprar. Não, ele de vez em quando dá-nos uma hipótese para comprar. E às piada que ele depois avisa. Lembras-te que ele mandou a dizer: "Invistam no mercado americano". E o pessoal: "Ah, que anda lata, meu. Olha-me para este gajo a deitar o mercado americano abaixo e agora diz: invistam no mercado americano". Ele avisou. Olha o que é que aconteceu a seguir. Ele até te avisa. Não sei até que ponto é que isso é legal, mas é assim, eu agora também, se for entrar neste negócio que estou aqui a estruturar, também vou ficar mais limitado em termos de reforços mensais para a conta. Mas a questão é, pá, também já tenho o portfólio que eu quero. Deixo estar. Eu queria mesmo tentar não mexer naquilo, percebes? E portanto deixo lá estar aquilo quietinho e segundo o chat GPT, daqui a 12 anos vou ter uma surpresa muito agradável. Portanto, já sabes qual é o negócio. Tem. Não foi fácil, digo-te uma coisa, temos visto coisas, epá, assustadoras, outras coisas mal pensadas. Epá, vimos um T4 incrível, com acabamentos incríveis, tudo brutal, e eu disse assim: "Pois, até e o terraço?". Eu vi que isto tinha um terraço brutal. "Ah, temos que sair, é no andar de cima". Aquilo era o quinto andar, era no andar de cima. "Então, mas não há ligação?". "Não, está separado". E a Lúcia disse assim: "Então, mas é partilhado?". "Não, não, é o vosso terraço, é o terraço deste apartamento". "Então e não está ligado?". Epá, ouve. Claro, eu disse: "Epá, nem que seja ali no canto da sala, apanham lá um elevador, ou mas se não fica, não é? Olha, quando formos velhinhos, fica lá um elevador". Houve, chegámos ao terraço, era uma cena, tu não tens noção. O melhor terraço que eu já vi, faz lembrar aqueles dos hotéis em Madrid, não sei o quê, que fazem aqueles rooftops, não sei. E eu: "Eia, com caraças, desligado". Aquilo é um T4, eu disse: "Fura-se o quarto mais pequeno cá para cima". "Ai, não, não, nós não vamos fazer isso, não nos comprometemos com essa obra, não sei o quê". Não, o quarto mais pequeno não dava, porque o quarto mais pequeno já era do outro lado, já era por baixo do terraço do vizinho. Também era um terraço gigante, mas dava a partir da sala. Mas eles disseram: "Não, nós não nos responsabilizamos, não fazemos essa obra". Tivemos a falar, a acertar, e depois a Lúcia disse assim: "Pá, para mim o apartamento vale como um todo. O apartamento sem terraço não vale nada. Quer dizer, não vale nada, vale, mas perde o interesse. O terraço desligado do apartamento, perdemos o interesse". Pá, e acabámos por não apresentar um preço sequer para aquilo. Mas entretanto, ele tinha outro que já estava pronto, não gostámos lá de alguns pormenores, também com um terraço brutal, e tem mais 2 que vão estar prontos daqui a 2 anos. Não conseguimos aceder, vamos lá quarta-feira de manhã. Não conseguimos aceder nesse, já era hora deles irem embora e não sei o quê. Pá, marcámos agora para quarta-feira de manhã. E se correr bem, como é na sequência dos outros, se correr bem, somos capazes de ficar com um T4 que vai estar pronto daqui a 2 anos. E que tem essa vantagem, lá está, agora dávamos 10% do valor e depois tipo de 4 em 4 meses dávamos X, e ao fim de 2 anos ia tentar nestes 2 anos dar o máximo possível e depois ao fim dos 2 anos ia pedir um leasing do valor que faltasse com a escritura. E pá, mas são coisas, é assim, nós estávamos virados ou para uma moradia ou para um T4 ou um duplex, mas tinha que ter um terraço zorro, pá, porque nós queremos fazer uma cena com a churrasqueira, queremos piscina, queremos tipo uma cena lounge, para estarmos ali como se não temos moradia, mas temos uma cena. E aqueles terraços são gigantescos, são incríveis. Nós há pouco tempo estivemos em Madrid, estivemos em Barcelona, pá, e Espanha eles aproveitam muito os topos dos edifícios para fazer terraços, que eu acho incrível. Os hotéis todos têm rooftop, quase todos, não é? As casas, os últimos andares
tem sempre um terraço brutal. E eu pensei, pá, porquê que não se faz isto nos edifícios? Em Portugal não é tão habitual fazer-se. E então andámos à procura. Tipo, não, queremos ir para aqueles que têm mega terraços. Pá, e acho que foi um achado termos encontrado este. Tenho muita pena que o outro tenha o terraço desligado, porque aquele era o ideal. Em 2 andares, estás a ver? Tinhas a habitação toda. Aquilo cá em cima eu olhei e disse assim, eu faço um estúdio de podcast aqui em cima. Tinha uma cena fechada, que dava para fazeres um... Era gigante, dava para fazer um escritório. Ou era qualquer coisa. E o resto era terraço. Já comprei instalação para jacuzzi ou para uma piscina. E eu, eia, que sonho. Mas depois o sonho a cair por terra, tipo, isto está desligado do apartamento, meu. Como é que é possível? Eu perguntei-lhe, mas qual foi a ideia? Ele só me disse assim, há vantagens e desvantagens. E eu disse, pois, mas eu vejo mais desvantagens. Eu disse-lhe mesmo, eu fiquei triste. O meu sentimento quando cheguei aqui foi, fiquei triste, desanimado. Tipo, venho de um andar de baixo que adorei, com acabamentos incríveis, uma construção brutal, com capote de 10 centímetros, tudo. Houve, incrível. Com janela vidro triplo, com argon no meio, não sei. Pá, incrível. Não ouvias nada. Um conforto térmico incrível e acústico incrível. Chegas lá em cima. Oh, pá, não eu acho que eles vão ter dificuldade de vender aquilo assim, se calhar, mas entretanto, olha, se for assim já eu comprei outro, não sei. Vamos ver se quarta-feira vamos ver se vamos comprar, mas gostámos da forma como eles constroem e gostámos dos terraços mesmo exagerados, são mesmo espetacular. Era mesmo daquilo brutal. Olha, tivemos num hotel em Barcelona agora há pouco tempo que o rooftop tinha uma piscina e depois descia e não sei o quê, tal, tal, tal. E ontem estivemos a ver nesta altura é a Feira São Mateus aqui em Viseu. Tem lá vários expositores e estava lá um expositor com piscina, então tinha lá uma piscina retangular com jacuzzi e com aquela cena assim curva da água a pingar assim a cascata, e eu disse, é isto mesmo, este aqui lá para o terraço fica de top, e acho que se for o caso consegue-se construir ali uma cena, pá, e tem a vantagem de se poder fazer isso tudo em construção, sem depois andar a pedir autorização ao condomínio, estás a ver? Está feito, e quando acabar a construção, oh amigo, isto já está aqui, já cá estava, eu comprei assim, e agora é muito moda ter open space, cozinha, sala, e nós não gostamos, nós gostamos a cozinha e a sala separadas, nem que seja com uma porta, opá, olha, conforme tem sei lá, os cafés ou assim, pode ser uma porta automática, tu passas e tem um sensor e abre, mas nós gostamos que haja uma separação entre a cozinha e a sala, pá, até por causa de cheiros e assim, mas agora constrói-se quase tudo em open space e nós gostamos ao contrário, gostamos separado. Esse investimento quero fazê-lo com a empresa e lá está, é uma forma também de, pá, este ano vai ser o melhor ano de sempre na empresa de consultoria ambiental e agir nós estarmos à procura de um imóvel neste ano, até porque vou aproveitar, como é um ano que temos mais lucros, vou aproveitar para dar uma entrada significativa, generosa no imóvel e vai ser a empresa a adquiri-lo para depois arrendar à minha outra empresa, ou seja, a minha outra empresa vai ajudar esta a pagar este imóvel e depois quando estiver no final ou assim, depois se calhar faço cedência de posição de uma empresa para a outra, para o imóvel ficar separado. Não queria ter mais tarde o imóvel numa empresa que tem clientes, funcionários, não sei o quê, há sempre o risco, imagina com um processo qualquer sei lá, de um projeto dá merda e pá, normalmente quem tem, por exemplo, os restaurantes, tudo o que é parte do o imóvel em si está numa empresa separada. Normalmente não pertence à empresa do restaurante. Separam os imóveis porque se um dia houver um processo judicial ou uma multa gigante, uma cena da ASAI ou não sei o quê, só afeta o restaurante, não afeta os bens, o imóvel. Exatamente. Faz sentido protegeres os ativos dessa forma. Percebes? E isso já foi uma coisa que eu também já andei a pedir ao ChatGPT para me ajudar a estruturar. E ele diz que faz todo o sentido e que se pode fazer ou a meio do leasing ou faz cedência de posição, tipo, a partir de agora quem passa a pagar este leasing é aquela empresa. Mas aí tem que ser o banco a avaliar depois as contas da outra empresa e ver se aprova esta cedência de posição do leasing. Ou então, quando estiver tudo pago, faz-se a cedência de posição para o outro lado. É preciso ver depois que impostos é que isso tem a pagar, mas é muito melhor fazer isso numa empresa que é só minha e da Lúcia, não tem funcionários, portanto somos 2 sócios, é muito melhor fazê-lo posteriormente para aí. E
tu mais tarde, quando fizeres investimentos, pensa também como é que vais proteger determinadas coisas. O que eu falei com o banco foi: quero fazer isto, mas quero isto na outra empresa, não na consultoria ambiental. E a minha gestora de conta disse: pois, ó Pedro, mas tem noção que a outra empresa não fatura o que fatura a consultoria ambiental. E portanto, eu se calhar não lhe consigo aprovar um leasing na outra empresa. Tem que ser um leasing pela empresa de consultoria ambiental. E eu não tinha pensado nisso. Ou seja, tu para protegeres o imóvel vais querê-lo numa empresa que acabaste de criar ou numa empresa mais pequena, não sei o que, não sei o quê. Só que essa empresa não tem histórico bancário. E o banco diz assim: olha, era o que faltava. O quê? Então isto não fatura, vou-te emprestar dinheiro. Então eles vão-te emprestar dinheiro àquela empresa que já tem não sei quantos anos, que já tem contas positivas, que já tem lucros, que já é uma beldade. Percebes? E eu depois fiquei a pensar: pois, mas eu não queria ter o imóvel nessa empresa. Pois, podes tê-lo temporariamente nessa empresa. E depois eu, na altura, falei com a gestora de conta. Ela: pois, mas isso depois você vê com a contabilidade. Pode começar com essa empresa e mais tarde faz cedência de posição para a outra. Ou quando estiver pago, faz cedência de posição, ou vê contabilisticamente como é que isso se pode fazer. Pronto, e foi aí que eu pensei: pronto, é mesmo isso que eu vou fazer. Se precisar de ir buscar um crédito ou um leasing, vou usar a empresa que melhores resultados tem, mais anos tem no mercado, mais confiança dá aos bancos, mas depois quero ter um mecanismo de passar esse bem para o outro lado, para o poder proteger. Chamam-se empresas cofre, estás a ver? É como se fosse um cofre em que tu guardas ali os ativos que estão protegidos de não tens clientes, não tens funcionários que um dia vão processar, não tens forma de, como não tens atividade que esteja a azaia a olhar para aquilo ou não sei o quê, nunca te arriscas a vir uma multa brutal que te vá levar couro e cabelo e os ativos, percebes? Há pessoal que faz isso a correr quando tem dívidas e passa tudo para os filhos e não sei o quê, mas aí o tribunal pode anular isso, porque depois considera que houve má fé nessa passagem e foi feita apressadamente nos últimos meses, estás a ver? Exato, já estavam a prever que iam ter um processo, não sei o quê. Agora, eu acho que essa coisa tem que ser pensada logo quando se estrutura o negócio. Ok, vai começar assim, porque se eu precisar de um crédito ou de um leasing, é mais fácil o banco aprovar nesta empresa e não na outra, que é mais pequenina. Fiz. Então começa assim, mas daqui a dias passo para o outro lado. Opa, é assim, tem a desvantagem de ficas a pagar uma prestação muito mais alta do que se tens um crédito a 30 anos, não é? Mas também pagas menos de juro, porque se fizeres, se bem que as taxas do leasing são um bocadinho superiores normalmente, mas pronto, no final pagas menos de juro do que se andares 30 anos a pagar os juros. E depois é aquela coisa, tem a ver com o produto ou o bem em si. Quando são equipamentos, quando são edifícios, normalmente os bancos não fazem empréstimos, fazem leasings para isso, percebes? Não se arriscam e às vezes não é fácil ter um leasing aprovado para um novo armazém, porque os bancos nunca gostam muito de armazéns, estás a perceber? Olham e dizem assim: se isto correr mal e não me pagar o leasing, vou ficar com isto. É pá, pois, mas o valor de mercado de um armazém não é assim grande coisa, não é uma coisa propriamente que valorize, não é? Ou que tenha um valor muito interessante no mercado. Portanto, aí também aquilo que eu quero fazer é, aqui no caso do imóvel não haverá grande problema, mas o que eu quero mostrar ao banco é: eu vou meter 30 ou 40% do valor. Normalmente o banco gosta que tu metas pelo menos 10% do valor. Eu quero meter 30 ou 40% do valor. Claro, o banco olha e diz assim: pois, este menino já meteu aqui 40%, porque o nosso risco já é muito menor, a taxa de esforço para o lado dele já é muito menor, percebes? E eu tenho gostado de estruturar, por exemplo, quando andámos a ver alguns imóveis, chegámos a fazer proposta para compra ou para aluguer com opção de compra. Dissemos: ok, damos-lhe X agora, contrato de promessa de compra e venda com X de entrada, durante 5 anos renda de X por mês e ao fim dos 5 anos executamos a compra. Se não executarmos a compra, perdemos o valor de entrada e os 5 anos de renda. Pronto. E foi giro esse exercício que andei a fazer com a Lúcia, porque dissemos assim: olha, podia ser uma coisa interessante, um imóvel que nós queremos comprar, não temos que o pagar já por inteiro, se a pessoa não necessitar do dinheiro, tem ali uma coisa passiva, durante não sei quanto tempo, exatamente, não está, é pronto, exatamente, e vai ser durante 2 anos, exatamente, é isso. E eu gosto desse modelo, gosto muito mais desse modelo do que eu dizer assim: ok, eu dou 10% de entrada e vou buscar o resto ao banco. Não gosto tanto, percebes? Mas lá está, se estiver pronto, se for um imóvel pronto, não te deixam andar a pagá-lo durante X anos, só em fase de construção. E depois lá está, em fase de construção tem aqui muita vantagem de a cozinha e a sala ainda não estão fechada, ainda dá para fazer à nossa maneira. O terraço ainda não sei o que, não sei o quê. Olha, reforcem não sei o quê porque eu quero lá meter uma piscina. E metam já a piscina, estás a ver? Ou seja, faz-se já quando estiver pronto, está tudo pronto. Não andamos depois a inventar. Não, 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 não. Sabes que até aqui fui sempre... Estamos bem em arrendamento e não sei o quê, pá, ainda por cima isso é tudo despesa, está ótimo assim.
Agora, está a chegar à fase em que estou um bocado desconfortável com algumas coisas que já fui pedindo à minha senhoria e ela me foi dizendo: "Ah, não, não vou pôr. Ah, isto não". Pá, a garagem, por exemplo, é assim uma garagem em caracol, a Lúcia tem um Jeep Renegade, não entra lá na garagem. Apesar do carro não ser um carro muito grande, mas pronto, não entra. É híbrido, queríamos pôr lá o coisa para carregar o carro, não dá, pronto. E portanto não dá porque o carro não entra lá. E depois ainda por cima, se calhar não ia dar porque aquilo é no -2 e íamos ter que furar e pronto, lá está, condomínio. Epá, e começa a haver já coisas que começas a olhar e dizer assim: está-me a começar a irritar. Sabes? Até aqui não me irritou, mas começa-me a irritar. Não, mas antes pelo contrário, ela devia-me querer preservar ali. Pois é que ela assim está a arranjar maneira de me expulsar dali. A questão é essa, a questão é, eu espero que não, pá, não desejo mal a ninguém, mas é assim, nós estamos ali desde 2018, eu já lhe disse, já tive esta conversa com ela, nós estamos aqui desde 2018, não houve um único dia em que nos atrasássemos, negociámos aumentos de 40% e eu aceitei o aumento de 40%, portanto você devia nos conservar aqui. Ai tal, mas isto está muito abaixo do valor de mercado, tá, 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 tá. Pronto, boa sorte. És tão avarenta que um dia, se calhar, vais apanhar quem te paga, como tu estás a dizer, vai-te pagar 3 meses e desaparece. E depois boa sorte, pode tirares de lá. Sim, não desaparece, deixa é de pagar, não é? Ai, tenho que me pagar a renda. Eu tenho pago a renda, minha senhora. Depois é o que ele vai dizer. Eu tenho pago a renda. Então não é 300? O recibo, você não passa um recibo de 300? Boa sorte para ir depois para o tribunal dizer que ele depois dava-te mais 600. E pronto, portanto, se calhar é isso que vai acontecer. Se na quarta-feira correr bem e gostarmos daquilo que virmos e chegarmos a um acordo mais ou menos com o que nós já desenhámos aqui em termos de pagamentos, se calhar avançar. Opa, se não foi o que eu já disse à Lúcia, não há aqui emoção nenhuma. Se não for aquilo, vamos continuar a procurar. Este ano foi o ano em que começámos a ver isso. Pá, já vimos montes e já vimos coisas quase incríveis. Estes últimos que vimos são incríveis. Pá, já vimos coisas que uma pessoa diz assim: ah, pá, vimos um que era incrível, duplex, e depois tinha assim umas varandinhas à volta. E nós, onde é que está o terraço? Por que é que não fizeram um terraço zorro aqui? Era no nono andar. É pá, um terraço no nono andar era de top. Não, tinhas umas varandinhas, não dava para pôr umas espreguiçadeiras para apanhar algum bronzezinho. Sim, um nudismo como fiz em Formentera. Pá, pronto, e tem sido um desafio interessante. E estou a mudar de ideias, com alguma frustração à mistura, estou a mudar um bocado de ideias relativamente ao comprar. Se calhar acho que estou na fase, incluindo financeira, em que faz sentido fazer esse investimento. Mas lá está, eu e a Lúcia estamos a olhar para isto também como um investimento, apesar de o imóvel ser um passivo, porque vamos usá-lo nós, não é? Mas estamos a pensá-lo como um investimento, ou seja, temos que conseguir comprar uma coisa de excelência pelo valor intrínseco, pelo valor justo, ou eu acho que abaixo do valor intrínseco não vamos conseguir comprar, mas o que eu já disse à Lúcia vai ser não, isso não vamos conseguir comprar com os 40% de desconto, mas se calhar vamos conseguir é, com o valor que eles pedem, esticar-nos um bocadinho nos pedidos. Quer dizer, pois, mas então olha, mas por esse valor queremos que fechem a cozinha, queremos que já ponham a piscina no terraço e queremos que já estás a ver? Acho que se calhar vamos conseguir aqui algumas cedências pelo valor. Não, isso agora já é fácil, isso agora já é o mínimo. Mas sim, já lá pode ter a Powerwall, não é? Pá, e agora olho e digo assim: ela é que anda maioritariamente com o carro, mas eu quando ando com o carro, à terça-feira roubo-lhe o carro para levar para o golfe. De vez em quando vou. À terça-feira não, mas quando vou ao golfe sozinho levo o Fortowns. Opa, só que é assim, aquilo que gasta para caraças, não tens noção. E depois é assim, não tem ar-condicionado, com este calor, pá, aquilo é um carro de 78, vidro aberto, mas sim, de vez em quando vou até para o esticar um bocado, para desentupir as veias ao Fortowns. Mas quando vou com o carro dela, gosto quando o carro vai elétrico, estás a ver? E depois quando aquilo gasta a parte elétrica, aquilo depois vai a gasolina, pronto, é mudanças automáticas e não sei o quê, epá, já não gosto tanto. E então olhei, já pensei várias vezes, se calhar um dia vou optar por totalmente elétrico, sim. Mas já experimentaste híbrido? É uma diferença brutal. Quando conduzes um híbrido, a aceleração que te permite a parte elétrica é um conforto brutal. Depois quando passas a gasolina, está bem, também é fixe e não sei o quê, e sendo mudanças automáticas, mas aquilo tem as mudanças automáticas e as sequenciais. Eu até nem gosto quando vou em autoestrada, nem gosto muito das automáticas. Porque aquilo, por exemplo, quando clicas um bocado mais para ultrapassar, aquilo, faz daqui, e eu, caraças, meu, então eu passo para as sequenciais e vou eu gerindo quarta, quinta ou sexta, pronto. No elétrico
Pá, na cidade, adoro andar com a parte elétrica. É uma tranquilidade na condução incrível. Então um dia experimenta conduzir. Epá, porque a condução é totalmente diferente. É uma coisa super suave. Não há aquela transição de mudanças, não há, estás a ver? É uma coisa super suave. Pá, e quando lhe carregas, aquilo tem um power do caraças, percebes? E o dela, pronto, o dela tem 190 cavalos, não é assim um carro, mas 190 cavalos já puxa. Mas, pá, mas os elétricos normalmente aquilo tem os equivalentes a 300 cavalos, 400 cavalos, tu sentes um puxão do caraças. Mas faz isso pela empresa. E vais comprar ou vais fazer renting? Ah, fixe. Fazes um renting, o quê? 4 anos ou 6 anos? Pronto. Pode ser de 4. Eu pedi se podíamos fazer 6. Para o Jeep fiz 6. E pedi proposta para 6 e para 4. E comparei e disse assim: pá, um carro com 6 anos é um carro novo, não é mesmo? Percebes? Portanto, assim, podes sempre trocar. Lá pelo meio pagas os custos de alteração contratual e não sei o quê, podes trocar por outro, a meio se te fartares do carro. Mas nós fizemos este último da Jeep, fizemos 6 anos e estamos muito satisfeitos. Pá, e agora fizemos uma viagem maior, até para experimentar, e impecável. O carro é super confortável, porque às vezes os Jeeps e assim, às vezes são um bocado suspensão mais dura, e, pá, mas isto são Jeeps citadinos, portanto. Não, aquilo tem lá aquelas coisas todas, passeios da lama e seios da areia e seios não sei o quê, tem aqueles modos todos e tem o reio diferencial e não sei o quê. Mas aquilo parte-se tudo, cuidado, aquilo, se vais lá para o meio das rochas com aquilo, arriscas-te a não conseguir tirar de lá, não é? Portanto, é bonito para uma situação de aflição ou para a neve, ou, pronto. Mas é confortável. É 4x4, híbrido, gosto de conduzir o carro. Pronto, então só vais buscar o carro novo quando a empresa já for tua. Tudo, custos para a empresa. Carro a nível pessoal, não quero carro a nível pessoal. Pronto, então olha, é isso. Vamos falar. Não, 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 eu também. Libras para tudo, esquece. Não. Sim, sim, é muito mais fácil. Cabeça para quê? A cabeça não é para isso. A cabeça é para desenhar aquelas estratégias, como é que eu vou comprar uma empresa sem dinheiro meu. A cabeça é para isso. Não é para decorar, tenho que pagar segurança social. Opa, isso tem que estar lá um lembrete. Ou para levar o Ford Taunus à inspeção, eu tenho um lembrete com recorrência anual, de todos os anos, tipo 10 dias antes, ou 12 dias antes, já não sei. Aquilo avisa-me que é para eu deixar o carro no mecânico, dar-lhe uma voltinha, ver filtros, ver óleo, ver não sei o quê, e pronto, ainda estar a tempo para eles levarem, atenção, eles que levarem o carro à inspeção. E tenho lembretes com recorrência mensal, e semanal também tenho. Todas as semanas, por exemplo, ao sábado avisa-me, avisar os membros da subscrição que a anuidade está a terminar. Por isso é que eu normalmente é ao sábado que aviso o pessoal. Pronto, então confirmo, não estou a mentir, estás a ver? Quando quiseres falamos, não fiques com aquela coisa de: "Oh, ainda falei há um mês com ele", eu tenho muito tempo disponível, quando quiseres conversamos. Eu gosto de conversar sobre estas coisas, portanto, já sabes. Pá, eu gosto porque também me ajuda a pensar a mim, estás a ver? Eu ao estar contigo a trocar estas ideias, também me ajuda a estruturar melhor as ideias, explicar ideias obriga-te a organizá-las melhor na cabeça, percebes? Se vais lá com uma coisa: "Como é que gostavas de fazer?", ai! Não, mas até a mim se me viessem propor um negócio, como é que gostavas de fazer? Opa, por favor, meu, vem ter comigo já com uma proposta, não me venhas perguntar como é que eu gostava que tu me comprasses a empresa. Não faz sentido, temos que ser nós mais proativos. O que é que eu acho? Tem que ser muito claro, ou seja, tu tens de ter acesso às contas, que é para tu saberes se eu sou sócio, e vou ter direito a X% de dividendos sobre os lucros, consoante a cota que eu tenho na sociedade. Eu quero saber como é que isto está, quero saber como é que a empresa está, que lucros é que gera e se tem mais ou menos lucros. Eu quero perceber, tem menos lucros porquê? Porque ele está a fazer investimentos que não fazem a empresa crescer e isto tem menos lucro, paga menos impostos e também me dá menos dividendos a mim que sou acionista. Percebes? É aqui um bocado. Eu estou a imaginar alguém que quisesse ser meu sócio. Se calhar não ia gostar, porque eu, para mim, eu vejo os negócios como eu tenho que estar sempre a investir, ponto. O meu objetivo não é chegar ao fim do ano e dar lucro brutal para ter muitos dividendos para mim, mas eu para tirar dividendos para mim já tive que pagar o imposto sobre os lucros ao Estado, não é? Não. Para mim é continuar a investir no crescimento da empresa, no crescimento do património, no tudo. Exatamente. E portanto, se eu tivesse um sócio que viesse com
um intuito completamente diferente do género. Não, 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 não. Isto é espremer ao máximo para dar o máximo de lucro, pagamos lá o que tivemos a pagar de impostos e depois é dividendos milionários para cada um face aos lucros que isto deu. Basta que tenhas um sócio que não esteja exatamente na mesma linha de pensamento que tu, que qualquer coisa que tu digas assim, vou investir mais 50.000 euros nesta máquina porque isto vai produzir mais e daqui a 5 anos vamos estar a faturar o dobro. O gajo diz, toma a cagar para daqui a 5 anos, não compras a máquina e são 50.000 euros a mais que temos de lucro e é meio-meio para cada um e acabou. Estás a ver? Como parceiro da empresa é proporcional. Exato. Não gostas deles, não gostas da forma como estão, não sei o quê. Adeus. Acabou a parceria. Parceria está acordado que é X% para ti, não é? Ou seja, tu sabes qual é a margem que vais ter em cada trabalho com eles. Estou a pensar, por exemplo, no Daniel, que trabalha comigo. O Daniel não ia gostar de ser meu sócio. Mas o Daniel certamente está a gostar de ser gestor de projeto da minha empresa de consultoria ambiental como parceiro externo. Estás a perceber? Está a ganhar muito mais assim do que ganharia se fosse meu sócio. Porque o meu primeiro objetivo não é que a empresa no final do ano tenha um lucro brutal. É que continuem os negócios a crescer, continue toda a gente a ficar mais satisfeito porque está mais confortável financeiramente, continue o património a crescer. Este é o meu objetivo. Finanças de toma lá impostos são o último a quem eu quero dar dinheiro. Tal como a Amazon. A Amazon está... Muitos acionistas não gostam da Amazon que dizem assim, estes gajos não libertam fluxo de caixa, meu. Isto, o free cash flow disto é vergonhoso. Os gajos estão sempre a tumba. Mas também os negócios estão sempre a escalar. É ou não é? Pá, e eu não tenho a mínima dúvida que... Estou aqui a ver na minha bola de cristal que com os investimentos que eles estão a fazer nos próximos anos, apesar de já serem uma empresa tão grande, não tenho dúvidas que nos próximos anos vão estar ao dobro, ao triplo ou mais. E há muita gente que acredita que já é tão grande que já não é possível. Os investimentos que eles estão a fazer não é em armazéns, é em coisas que depois permitem os negócios escalar 5, 10, 15, 20 vezes sem ter que aumentar armazéns, máquinas, funcionários. Eu acho que só dá uns anos para cá é que os acionistas começam a perceber que tantos anos de investimento por parte da Amazon funcionaram e que fazem todo o sentido e que esta coisa de olhar para prefiro investir no crescimento do que ter contas bonitas no fim do ano para te pagar muitos impostos. Financeiramente não é tão bonito olhar para os dados e diz assim, isto só dá não sei quanto de... Ainda há dias estava uma empresa muito grande e estava um amigo meu a dizer, fogo, esta empresa faturou 2 bilhões e não sei o quê e tem 50 milhões de lucro só. E eu, pois está bem, mas é preciso perceber o que é que fizeram ao dinheiro. Se foi em strippers e champanhe francês, é um problema. Não é? Agora, se foi em investimento, aquisição estratégica de novos negócios, se calhar é interessante. Porque os 2 bilhões que faturaram agora, se calhar daqui a 5 ou 10 anos faturam 10 bilhões, 50 bilhões, não é? Portanto, o lucro é uma coisa contabilística, não se deve olhar para o lucro apenas como uma coisa, coitado, este aqui teve não sei quanto, coitadinho, vê lá bem é o que é que eles estão a fazer, vê lá se eles não estão a construir um património gigante e um moat, uma vantagem competitiva gigante face à concorrência, seja isto em empresas cotadas na bolsa ou não. Eu tenho essa visão das empresas alocadoras de capital como a Tencent e como a Amazon, eu tenho essa visão de eu vou continuar a investir. E a dada altura é impossível parar o crescimento. Pronto, então estás no caminho para a salvação. Sim, mas é bom ires tendo essas ideias, mas tens que equacionar os senãos dessas ideias. Se calhar pode ser menos interessante seres sócio de um negócio do que seres parceiro. Não sei, estou a mandar um bitite cá para fora, tinha que se olhar para as contas. Tinha que se olhar para as contas e ver quais é que têm sido os investimentos, quais é que têm sido as estratégias da empresa para levar os negócios a outro patamar. Pronto. Então já percebes. Repara, vamos imaginar um cenário hipotético. Eu tenho uma empresa que fatura 20 milhões e eu ando com um Lamborghini Urus que custa 7.000 euros de prestação. É um renting, custa 7.000 euros de prestação por mês e, portanto, é que só aquilo já reduz brutalmente o lucro da empresa, não é? E tu olhas e dizes assim, ei pá, os gajos faturam para caraças, mas não tem... Eu quero ser sócio disto. Pô, depende. Então e o outro sócio anda a estourar isto tudo em subscrições no OnlyFans, em Lamborghini Urus... Né? Não sei, pá. Para mim, tudo isso tem que ter uma investigação muito aprofundada. Eu, para querer ser sócio de uma outra empresa, tinha que fazer uma investigação muito aprofundada de onde é que foram metidos os cêntimos todos nos últimos anos. Exato. Pegas nesse dinheiro
Investe numa empresa espetacular cotada na bolsa e deixas os gajos que tu não conheces e que são teus funcionários, porque tu és acionista, eles estão a trabalhar para ti, deixa-os trabalhar e eles a fazerem crescer aquilo, exatamente. Tocaste num ponto importante. Tens aí 100.000 € de lado, queres participação numa empresa privada, não sei o quê, mais facilmente quero participação em empresas cotadas na bolsa do que em empresas privadas. Teria que ser excepcional para eu olhar e dizer assim, pá, se calhar vou multiplicar nos próximos anos isto por 10 ou por 15 ou por 20, porque estive a analisar e eles têm andado a fazer assim. Prefiro se calhar meter isso na bolsa. Ai, 100.000 € em abril deste ano, quando o Trump se passou, é que era. Eu este ano, aqui no sábado, atualizei o Excel, está aqui com 18,1% de valorização até agora, que é brutal. Ou seja, o ano passado tive 2024 39%, 2023 27%. Pá, estás a ver? É uma barbaridade. Porquê? Só compro empresas de topo quando apanho um fenómeno qualquer que as manda 40% abaixo do valor intrínseco ou mais e que os fundamentos não se alteraram. Portanto, eu compro poucas vezes e compro muito barato. E compro muito também, quando compro. Pá, e portanto aqui, assim, é muito difícil bater o índice SP500. Eu tenho batido, mas é difícil. Tens é que ter esta disciplina. Só as melhores empresas e, de preferência, com margens de segurança grandes e mantendo a disciplina de ir pondo dinheiro de lado regularmente para quando chegam as oportunidades tu atacares de canhão. É possível. Opa, eu até entrei cedo demais, não entrei com os 40% de desconto. O que é que eu pensei? Tinha ali exposição e tenho ainda, à Estée Lauder, dos cremes. Não é só cremes, pronto, mas nós costumamos gozar, não é? Com os cremes. E já tinha, as últimas ações que eu comprei foi a $60 e ela já estava a 90 e qualquer coisa, portanto eu já tinha ali quase 50% de valorização nessas 67 ações, acho eu. Então eu pensei assim, epá, a Fortinet eu ainda não tenho posição, queria posição na área da cibersegurança e pensei, então, e se eu pegar nestas 67 ações que eu tenho da Estée Lauder já com 50% de valorização, porque eu basicamente quero mais tarde vender a Estée Lauder, não quero mantê-la a longo prazo. Vou deslocar aqui parte deste dinheiro e vou abrir já posição numa área que eu quero abrir e que eu ainda não tinha exatamente. Pá, e já abri posição. E se ela continuar a cair, nem sei como é que está aqui, deixa-me ver. Se ela continuar a cair, pretendo reforçar. Aí foi um bocadinho o custo de oportunidade. Foi olhar e dizer assim, tenho aqui a Estée Lauder que está já desde os 60, que foi a última vez que eu comprei cá em baixo, já está aqui nos 90, está a subir, está a recuperar, está a caminho de qualquer dia eu já poder vender a posição, que o meu objetivo era duplicar o valor investido e saltar fora. Pronto, se calhar tiro já aquelas que já cresceram 50%, tiro essa parcelazinha e desloco. Eu não costumo fazer gestão de portfólio a esse nível, mas achei que fazia sentido com o pânico que se gerou à volta das contas dessa empresa, da Fortinet. Pensei, se calhar vou abrir aqui a minha posição. Sim, e na área da cibersegurança opá, é uma área que também me parece que vai crescer muito no futuro e portanto eu queria ter começar a ter exposição a essa empresa. Foi por isso. Mas lá está, violei um bocadinho os meus princípios, abri ali com, quanto é que foi, com quanto por cento de, estava para aí a 22%, acho eu, abaixo do valor intrínseco estimado. Sim, olha, exatamente. Eu, se estivesse a fazer um trade, deixa eu ver aqui, se estivesse a fazer trading com essa posição, quanto é que já tinha feito? Quando é que comprei? Foi na sexta-feira ou quinta? Já nem sei. Já estou aqui com 5,43% de valorização. Ou seja, se estivesse a fazer um tradezito, se calhar já tinha batido no meu. Não era? Já tinha ido embora. Não, mas gosto. Esta é uma área que eu queria começar a abrir posição e é para manter a longo prazo. E portanto, já fui começando a libertar algumas que tinha nas áreas dos ETFs, era das energias renováveis, tinha aqui uns REIT chineses e não sei o que, também já comecei a libertar. E comecei a. Olha, eu libertei os REIT chineses na altura e disse assim: não, isto vai é tudo para a Nvidia já. E agora o resto acho que já está assim mais ou menos confortável. Tirando a Estée Lauder que eu pretendo vender. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui. A Estée Lauder é para saltar fora e o resto... E o resto não. O resto é para ficar aqui. Para fazer como o ChatGPT me disse. Daqui a 12 anos vais ter uma surpresa bonita. 12 anos? Olha, 12 anos é 2037. Eu estou sempre a gozar. Volta no Natal 2037.
Não, mas por acaso os 12 anos têm a ver com o leasing, exatamente. Mas olha, coincidentemente, bate com o 2037 que eu digo, volta no Natal 2037, vais gostar muito das prendas. E acho que sim, acho que agora com a inteligência artificial e assim, temos aqui belos dados no nosso portfólio que se calhar ainda vão disparar muito. Pô, eu se não comprar mais já fico satisfeito, mas tu ainda precisas comprar mais, não é? Então vá, Trump, manda aí umas. Não, mas é isso, vais acrescentando devagarinho e no Natal de 2037 vais gostar do que vais ver. Não, certamente terás. A grande vantagem é essa, quando tens negócios começas a ter disponibilidade de caixa maior do que quando tens só o teu emprego. Sim. Pronto, vamos embora. Quando quiseres, voltamos a falar. Dá aí cumprimentos em casa. Um abraço, tchau, fica bem.